Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. Sexto ciclo ibero-americano de diálogos contemporâneos com o tema História, Poder e Sociedade. Olá, eu me chamo Sulamita Ribeiro, sou mestranda do Programa de Pós-Graduação em Cognição e Linguagem pela Universidade Estadual do Norte Fluminense da C. Ribeiro, UENF. E nesse vídeo eu quero compartilhar algumas reflexões que surgiram a partir da minha pesquisa sobre o processo de transformação urbana e social no município de Armação dos Búzios, no estado do Rio de Janeiro, no Brasil. E essa pesquisa é resultado de um estudo que teve apoio do projeto de educação ambiental PESCART, ligado ao licenciamento ambiental federal conduzido pelo IBAMA. Além disso, ela também dialoga com a minha monografia da graduação, onde investiguei o apagamento das comunidades tradicionais do município de Armação dos Búzios, também a importância da memória para a resistência. O que eu proponho no artigo é um olhar crítico sobre a forma como a cidade tem sido transformada ao longo dos anos, e a cidade é muitas das vezes retratada como um espaço turístico moderno, sofisticado, ligado a esse mercado global e ao seu consumo. E creio que se faz necessário lembrar que a cidade também é, sobretudo, um território de memória, um território de cultura e tradição, marcado pela presença de comunidades pesqueiras, quilombolas, caiçaras, que ajudaram a constituir a cidade e a sua identidade. As comunidades, com seus modos de vida, seus saberes, fazeres e práticas, foram fundamentais na formação da cidade de Armação dos Búzios. Contudo, o avanço do turismo e da especulação imobiliária tem promovido uma reconfiguração profunda dessa cidade. Uma reconfiguração que não é neutra. Ela vem acompanhada de um processo de segregação socioespacial, invisibilização cultural e deslegitimação dos modos de vida tradicionais. Mas essa transformação, ela não acontece apenas no nível material, físico da cidade. Ela também atinge as dimensões simbólicas, afetiva e histórica. E é assim que entra o papel da memória e da ideologia. A memória das comunidades tradicionais tem sido constantemente ameaçada por uma narrativa que privilegia uma história idealizada e constituída da cidade, muitas vezes associada ao glamour e ao turismo elitista. Esse tipo de narrativa ela vai reforçar a dominação simbólica, como explica o sociólogo Pierre Bourdieu, e que diz a dominação simbólica ela é tida de forma sutil, quase invisível, de imposição cultural. E ela acontece quando um grupo dominante consegue fazer com que suas ideias, seus valores, sua visão de mundo sejam aceitos como naturais e universais, mesmo que sejam apenas interesses particulares e privados, em geral. Isso se dá, por exemplo, quando o espaço urbano é reorganizado de acordo com a lógica do capital e os saberes locais são desqualificados como atraso ou obstáculo ao progresso.
Essa dominação não é imposta à força. Ela se perpetua através do hábitos, que é um conjunto de disposições que cada pessoa carrega consigo, moldadas pela história e pelas condições sociais em que vive. O hábitos, ele atua como uma estrutura interna que vai orientar nossas ações, nossos gostos, nossas escolhas, muitas vezes sem que a gente perceba. As pessoas elas acabam interiorizando a dominação sem se dar conta, o que dificulta ainda mais qualquer forma de resistência. Além disso, a ideologia ela cumpre um papel central nesse processo. A ideologia atua moldando a forma como enxergamos o mundo e também produz interpretações fixas da realidade, o que tornam essas desigualdades quase naturais. Dessa maneira, o esquecimento da memória dessas comunidades tradicionais não é um acidente, mas ela é uma consequência direta de uma estrutura que vai privilegiar o lucro em detrimento da cultura e da própria dignidade desses sujeitos. A ideologia, ela transforma estruturas sociais em conteúdos psíquicos, atuando na nossa subjetividade, nos nossos afetos, nas nossas crenças. E, como diz os autores Sara e Dantas, isso cria uma espécie de psicologização ideológica, onde as pessoas acreditam que são autoras de suas próprias memórias e decisões, quando, na verdade, estão apenas reproduzindo os códigos simbólicos impostos pela sociedade classe dominante. Essa memória que nos liga ao passado também é algo que nos permite compreender o presente e projetar o futuro. Quando se apaga a memória dos povos tradicionais, se apaga a possibilidade de uma resistência. Quando se impõe uma única narrativa oficial, se impede que outras vozes sejam ouvidas. E nesse contexto, resistir passa a ser um gesto político. Relembrar as histórias dessas comunidades, reafirmar seus saberes, seus valores, seus modos de vida, tudo isso é uma forma de romper com esse silenciamento. É preciso tensionar a narrativa dominante, denunciar esses mecanismos de exclusão e abrir espaço para que essas memórias reapareçam, sejam reconhecidas e também valorizadas. Como nos lembra Marilena Chauí, uma política cultural que idolatra a memória oficial e ignora essas memórias dos grupos subalternizados está profundamente comprometida com o processo de dominação. E por isso, pensar criticamente a memória é também pensar nas formas de libertação. É criar as condições para que outras histórias possam ser contadas. Histórias que nascem da dor, mas histórias também que nascem da resistência. E é importante pensar a cidade como um território de luta. Luta pelo reconhecimento, luta pela permanência, luta pela justiça. E essa luta passa necessariamente pela valorização da memória coletiva, pela denúncia da dominação simbólica e também pela crítica aos processos ideológicos. É isso. Muito obrigada por assistir até aqui e tchau. Realização, Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.